Sou o pastor Reinaldo Moraes, desejo que o Espírito Santo te dê graça para compreender essa reflexão, que seu coração seja alimentado com essa palavra e que seu dia seja repleto da presença de Deus. E o tema, o peso do sagrado. Hebreus 12, 28 nos diz: por isso, recebemos nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A narrativa da morte de Uzá, registrada em 2 Samuel 6, do 1 ao 7, é uma das passagens mais intrigantes da Bíblia. A primeira leitura, ela causa estranhamento e até desconforto espiritual. Como pode Deus ferir alguém que aparentemente apenas tentou ajudar? Uzá estende a mão para segurar a arca que ameaça cair, um gesto rápido, intuitivo, humano. E, no entanto, o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali. Esse episódio não relata um Deus arbitrário, mas de um Deus santo cuja presença não pode ser tratada com informalidade irreverente. A Arca da Aliança não era um objeto comum. Ela simbolizava o trono de Deus entre o povo. O problema não foi o toque em si, mas todo o contexto de descuido que aconteceu naquele momento. A lei era clara. A arca deveria ser carregada nos ombros dos levitas, com varais, jamais colocada sobre um carro de boi. Porém, Davi e os líderes decidiram imitar os métodos filisteus. Pragmático, eficiente, moderno para a época, mas contrário à palavra de Deus. A obra parecia bem intencionada, mas em desacordo com aquilo que Deus havia estabelecido. Quando a obediência é conduzida de modo errado, cedo ou tarde, alguém tenta consertar com as próprias mãos aquilo que nasceu fora da obediência. Uzá cresceu convivendo com a arca na casa de seu pai. A familiaridade prolongada pode ter anestesiado sua percepção do sagrado. O que era santo tornou-se comum. O temor reverente foi substituído por costume. Eis um perigo terrível: andar perto das coisas de Deus sem andar diante de Deus. Esse texto nos mostra algo importante. Boa intenção não substitui obediência. Zelo sem submissão não honra a Deus. Espiritualidade sem reverência torna-se performance. Quando a presença de Deus é tratada como acessório de projetos pessoais, a glória se torna um peso insuportável. O erro de Uzá não foi apenas tocar na arca. Foi tocar no sagrado a partir de um coração que já havia perdido a reverência. O chão, ainda que irregular, nunca foi mais profano que mãos humanas desobedientes. Deus preferiria que a arca tocasse o pó a permitir que fosse sustentada por métodos que ele não ordenou. Atualmente, o culto pode ser eficiente, criativo e bem produzido, e ainda assim espiritualmente raso. Podemos cantar, pregar, liderar, ensinar, organizar, sem tremer diante da santidade de Deus. Podemos falar dele todos os dias e ainda assim não ouvi-lo mais. A pergunta que o texto nos impõe é: Uzá merecia morrer? Mas como temos lidado com aquilo que é santo? Temos tratado o altar como palco, a palavra como opinião, a graça como licença, a presença como rotina? Após a morte de Uzá, Davi temeu ao Senhor. Esse temor o levou a consultar a lei, corrigir o erro e então conduzir a arca da forma correta. O temor restaurou a ordem. Aonde o temor impera, a glória encontra guarita. Que esse devocional nos leve a uma espiritualidade menos apressada e mais reverente. Que aprendamos a lidar com o sagrado com mãos purificadas, coração quebrantado e passos alinhados com a palavra. Porque a presença de Deus não é perigosa para quem obedece, mas é insuportável para quem a trata com descuido. O Salmo 2,11 nos adverte: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Que o Senhor nos livre de tocar sua glória com mãos desleixadas e que Ele nos dê graça para carregá-la como Ele ordenou. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a tratar o que é santo com temor e obediência. Livra-nos da familiaridade sem reverência e restaura em nós um coração quebrantado diante da Tua presença. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém. Paz.